Lendo a Bíblia em um ano. Dia 109. Primeira leitura. Josué, capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 9. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Sebá, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzá, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala. Tocava em Dabazete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride, voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali, passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte caiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezrael, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizão, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. E tocava o Carmelo, para o oeste, a Sior-Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Osá para terminar no mar, na região de Aquzibe. Também Umá, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zaananim, Adami-Nequeb, Jadneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste, a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucote. Tocava Zebulon ao sul e Azer ao oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Zaalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timná, Ecrom, Eutec,
Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém, e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então, eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer, e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então, o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Segunda leitura. Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém,
vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la." Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: "Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores." Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Terceira leitura. Salmos, capítulo 88, versículos 1 a 18. Cântico. Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático, de Emã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados Te levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Quarta leitura. Provérbios, capítulo 13, versículos 12 a 14. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte.